Hoje, eu não quero me deter no discurso teológico da fé, nos diferentes tipos de fé alistados pelos teólogos. Fé natural, fé sobrenatural, eu não quero entrar nisso. Eu quero me deter nas implicações práticas de se ter fé na obra redentora de Jesus. Então nós iremos começar mostrando que a fé sem obras é morta. E aí eu quero convidar você a ler comigo Tiago, capítulo 2, verso 17 e 18, está na tela, se você quiser ler no teu aplicativo, na sua Bíblia, mas está aí na tela. Tiago, em sua epístola, ele faz esta afirmação a respeito da fé. Diz assim: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Muitos cristãos vivem confusos sobre essa questão da fé e da salvação. Pois a Bíblia diz assim, que a fé, como nós lemos, sem obras é morta. Mas ela diz também, ao mesmo tempo, que a salvação é exclusivamente pela fé, sem participação de qualquer obra por parte do homem. Essas duas verdades, elas são inegáveis, e elas são inegociáveis também. O que Tiago está dizendo nestes versos, quando nós vemos todo o contexto, é uma afirmação dessas duas verdades. Ele não está contradizendo nenhuma das duas. Não existe fé na obra redentora de Jesus Cristo, onde não existem obras como resultado dessa fé. Uma fé genuína, verdadeira, produzida por Deus, pelo Espírito Santo em nós, homens. Nessa obra redentora de Jesus Cristo, ela produz uma transformação no indivíduo, possuidor, então, agora dessa fé, que resulta, consequentemente, em novas ações, novas atitudes, novas posturas diante da vida. Essas novas ações, novas atitudes, posturas diante da vida, é que Tiago chama de obras. Alguém que tem um encontro com o Cristo ressurreto, alguém que diz que Jesus é Senhor da sua vida, que se coloca como discípulo de Jesus, ele tem a sua vida transformada, ele recebe uma nova cosmovisão, uma compreensão nova do mundo, da vida, e diante as respostas que a vida exige dele, posturas, atitudes, ele agora responde a partir dos valores e princípios de Deus, e não mais aquilo que era seu próprio conhecimento, discernimento da vida, mas agora ele faz uma leitura de todas as coisas a partir de Deus e responde a partir dos valores e princípios de Deus. Essas respostas que ele dá agora são obras. É disso que Tiago está dizendo. Então, segundo Tiago, uma fé que resulta apenas no reconhecimento da existência de Deus, isto é, alguém que diz ter fé em Jesus, mas apenas reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus,
É disso que ele está falando, mas não se submete aos valores e princípios do reino de Deus, não se submete a Jesus como Senhor, embora ele até possa dizer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Senhor, que Jesus morreu na cruz por ele, mas não tem uma vida submissa a este que ele diz Senhor. Tiago está dizendo que essa pessoa tem uma fé semelhante à que tem os demônios. Os demônios creem, ele diz isso, na realidade existencial de Deus. Se você é um desses que gosta de bater papo com o demônio, né, encontra uma pessoa demoniada e fica lá querendo bater papo, pergunta para ele se ele não crê em Deus, ele vai falar, eu creio. Se você ler o texto dos Bíblios, você vai ver que as pessoas, quando estavam possessas, os demônios afirmavam que Jesus era o Filho de Deus. Os demônios creem, eles reconhecem a realidade da existência de Deus, reconhecem a realidade da existência de Jesus, o seu Filho, como Senhor, mas eles não o adoram e nem reconhecem sua soberania, porque eles decidiram adorar e servir ao diabo, a Lúcifer. Aqueles que creem, o que Tiago está falando é muito forte, aqueles que creem, que dizem crer em Deus, crer em Jesus, mas não se submetem a Jesus, eles têm uma fé semelhante à dos demônios. Por quê? Porque eu falar que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, mas eu continuo vivendo, sendo o meu próprio Deus, tomando minhas decisões baseadas em mim mesmo, em minhas vontades, em meus desejos, é ignorar de fato que Jesus é Deus e Senhor. O que Tiago está querendo nos ensinar é que, embora sejamos salvos somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, não por obras, para que nenhum homem se glorie, as boas obras ainda assim são necessárias em nossas vidas, pois são elas que provam a fé que temos, são elas que validam a fé que nós declaramos, são as obras que tornam o nosso amor e devoção a Deus uma prova real da nossa fé. Porque dizer, Jesus, eu te amo, Jesus, tu és o Senhor da minha vida, Jesus, eu te quero mais, só que aí eu saio da presença dele e continuo vivendo como eu quero, do jeito que eu quero, baseado nos meus desejos pessoais, nas minhas escolhas pessoais, é ignorar o que você está falando. Então as suas palavras são vazias diante de Deus. São as obras que comprovam a minha fé. Aí se eu digo, tu és o Senhor, eu te amo, eu te quero na minha vida, eu vou viver para ti. E aí eu chego no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha escola, na minha relação com a família, na minha relação com os meus vizinhos, com os amigos, e eu olho sempre para Cristo e tomo as decisões baseadas na vontade dEle, aí a minha fé se torna válida, porque então a minha declaração é verdadeira, ela tem realmente base concreta. Aí eu posso chegar para Jesus e dizer, Senhor, eu te amo, tu és o Senhor da minha vida, e Ele vai ouvir e vai se alegrar, porque Ele sabe que elas são palavras verdadeiras. Eu vivo em submissão a Ele, se eu vivo num compromisso com Ele. Então, é as obras, é as minhas atitudes, é as escolhas que eu faço que autenticam aquilo que eu declaro como fé. Bom, no verso seguinte deste capítulo, Tiago vai mostrar a nós a importância das boas obras como um meio, então, de confirmação de nossa fé. Porque se não houverem estas obras, a nossa fé é morta, como ele diz, sem vida, sem valor algum, inútil, palavras vazias.